E eu inicio com a palestra de hoje o tema teletrabalho, uma solução, né? Vivemos em um mundo, eu posso dizer hoje, estamos vivendo em um mundo cibernético, né? Até menciono que os meus alunos costumam dizer: professora, a senhora não existe. Aí eu até brinco, como não existe? Porque és a única que não tem Facebook. Ah, professora, jura que não tem um fake falso para procurar alguma coisa? Não, não tenho Facebook, não tenho fake falso. E como que fica sabendo das coisas? Sabendo, não é, gente? Bem, por que eu inicio isso, gente? Falando. Teletrabalho, né? O que quer dizer isso? Né? Gostaria de fazer uma citação aqui de Voltaire, que diz assim: só os operários sabem o preço do tempo e fazem-se pagar por ele. Né? O que quer dizer isso? Teletrabalho, embora seja algo não tão recente, mas é recente ainda para grande parte dos operadores do direito. Uma inovação trazida pela CLT através da lei de 2011, de dezembro de 2011, que veio a crescer, né, o parágrafo, mudar, na verdade, primeiro o caput do artigo 6º da CLT, bem como inserir um parágrafo único. Mas o que significa dizer teletrabalho? Primeiramente, iniciamos com o conceito, né? Tele vem do grego, que significa distância. Pois bem, poderíamos pensar, então, que seria o trabalho em domicílio? Não. Trabalho é uma atividade profissional. O teletrabalho, ele necessariamente, ele tem que ser aquela prestação de serviço, né? Quem trabalha com um videoterminal. O que significa dizer isso? Para o professor, né, o eminente professor Amaury Mascaro, eu não posso falar antes do teletrabalho, antes de falar da figura do teletrabalhador. O que seria este teletrabalhador? Né? E ele classifica que aquele empregado, né, que trabalha perante uma tela de computador ou outros equipamentos modernos. Nós também temos que pensar hoje que a sociedade evoluiu. Né? Não é mais aquela sociedade que foi projetada para uma CLT, uma consolidação das leis trabalhistas de 43. Né? Hoje é difícil, né? Há pesquisas recentes, feitas até mesmo pelo departamento da USP, constataram que o brasileiro hoje tem, em média, 2,5 celulares cada um. Né? É engraçado dizer 2,5, porque não tem como se cortar um celular. Então, em média, o brasileiro tem em torno de 2 a 3 celulares. Né? Mas, voltando na questão do conceito do teletrabalhador, para caracterizar o teletrabalho, tem que trabalhar com um equipamento videoterminal e, nas palavras do professor Amaury Mascaro, isso pode ser como pode se dar. Né? Primeiramente, a gente pensa, então, no computador. Né? Mas hoje a telefonia, principalmente os celulares, evoluíram muito. E nós temos um celular que é um computador de mão. Todos aqui hão de convir comigo. Né? Ele só, quer dizer, até fala. Se nós quisermos, ele até fala. Não é verdade? Então, modem, celulares, fax, sites também. Mas a característica importante é a distância. Então, teletrabalho, classificar, não é o trabalho em domicílio, importante diferenciar isso. Não é o empregado que está trabalhando na dependência da empresa, é fora da dependência da empresa, certo? Estou me acertando com esse microfone aqui. Gente, fora da empresa, à distância e vinculado a um videoterminal, ou seja, tem que estar vinculado a um aparelho desse, seja celular, tablet, computador. As características, então, a primeira, como já mencionei, a distância, o prevalente uso de equipamentos telemáticos, e nesse caso nós podemos citar, como eu já mencionei, celulares, tablets, né?
A conexão telemática, é importante ressaltar que ela não precisa ser somente online. O que eu quero dizer com isso online? Ela pode ser também offline. Então, eu estou conectado, né? Eu estou online com o meu empregador, mas eu também posso estar offline. O que quer dizer desconectado? E aí eu cito como um exemplo o advogado empregado, que hoje, através mesmo, e parte de vocês que estão iniciando o curso de Direito, verão isso de uma forma assim, mais fácil, até para quem já está hoje, digo assim, quem já é advogado, porque vocês já entrarão nesta era informatizada do processo eletrônico, né? Quer dizer o quê? Não necessariamente eu preciso ter um ambiente físico, eu posso trabalhar à distância, não especificamente tem que ser na minha casa. Né? Fazendo uma analogia com o direito comparado, outros países, Portugal, a Itália, a França. A Itália, por exemplo, adota isso desde 1998. No Brasil, com toda essa modernidade, a lei é somente de 2011. Né? Fala para o direito italiano que mesmo essa conexão à distância, o meio, o ambiente de trabalho tem que ser idôneo. Né? Então, primeiro, eu volto a frisar com isso. Não se confunde teletrabalho, não é sinônimo de trabalho em domicílio. Porque nós temos 3 modalidades. Nós temos o empregado que trabalha nas dependências do empregador, e não necessariamente que é só lá no local físico, porque também existe a figura de um vendedor externo, de um motorista, que ele é vinculado à sede da empresa, enfim. Nós temos o empregado em domicílio, e aqui eu posso trazer como exemplo para vocês, mais assim que visualizo, as costureiras que trabalham em domicílio do Bom Retiro, para as fábricas, né, para a produção lá, indústria têxtil. Né? Aí, e a questão da flexibilidade desse trabalho, como se dá? Estão me ouvindo bem, pessoal? Bem, essa subordinação telemática. Então, vejam, anterior à lei, a CLT mencionava que não se distinguia entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado em domicílio. Então, em domicílio era em casa mesmo, trabalhar em casa, né? Do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego. Vejam bem, nós tivemos, e aqui vou com calma, porque há alunos iniciantes do curso de Direito, nós tivemos, com a emenda constitucional número 45, uma grande alteração no campo do direito do trabalho, que trouxe, principal característica, a relação de trabalho. Então, a relação de emprego hoje passou a ser uma espécie da relação de trabalho. Qual a consequência jurídica? Ou qual a consequência para o âmbito do processo do trabalho? Muita. A Justiça do Trabalho, ela, digamos assim, aumentaram os números de processos. Por quê? Se preocupa não só com relação de empregado versus empregador, né? Só aquele que preenche os requisitos do artigo 3º, mas outras relações, o eventual, o avulso, né, que antes não era a competência da Justiça do Trabalho. Bem, então, a inovação, o que nos interessa para esta tarde bonita de primavera ensolarada e quente, não é? A inovação trazida pela lei, que veio a crescer aqui no caput, né? Primeiro coloca, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e executado no domicílio do empregado. Pois bem, até aí nenhuma mudança. O que acresceu? E o realizado à distância. Este à distância que é o teletrabalho, certo? Desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então, só para relembrar os pressupostos da relação de emprego, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e o caráter intuito persona. Aqueles 5 requisitos presentes no artigo 3º da CLT. Tem que haver isso. Vejam, até aqui eu coloquei uma charge.
aqui é um exemplo, né, do mundo cibernético, mas de um trabalho, de um teletrabalho. Então, vejam, às 7h58 da manhã, o empregado, nesse caso aqui, qualquer semelhança com o nome é mera coincidência, né? Então, a Marta, ela vai iniciar seu trabalho, né? Ela manda um e-mail para seu empregador, Renato, e ela diz: olá, empregador, bom dia. Agora são 8h e eu já iniciei o meu trabalho. O que devo fazer hoje? Ela está esperando as ordens. Vocês vejam que ali, ó, ela está até em casa, né, até numa situação aí bastante cômoda, né, trabalhando, um friozinho, né, na cama ainda, né, supostamente com o esposo dela do lado, que também está trabalhando com teletrabalho, né. Ambos podem até estar pensando aí algumas outras coisas que não vem ao caso para o direito do trabalho, não é? Mas estão trabalhando, não é verdade? E ela diz assim: aguardo o retorno, obrigado. Vejam, ela está aqui numa conexão online, das 8h da manhã. Somente às 10h03, o empregador retorna o seu e-mail, dizendo: olha, vejam já a forma imperativa. Não estou dizendo que todos são assim, né? Mas o que ele responde para ela? Acredito que tenha terminado todos os relatórios que lhe enviei ontem às 22h. Assim, encaminhe aos gerentes das filiais e dê prioridade às novas planilhas de orçamentos, bem como convoque todos os gerentes para uma reunião, pontualmente às 12h. Se às 12h, né? Presume-se que é o quê às 12h? É hora do quê, gente? Do almoço, né? O repouso, né? O repouso para alimentação, né? E aí ainda ele coloca, né? Tu deves estar presente, né? Para apresentar a visão jurídica a respeito da reunião. Se apresse, o tempo é dinheiro. Nossa, essas são as ordens do empregador. Bem, duas questões eu coloco aqui para, por enquanto, os senhores pensarem. Primeiro, das 8 às 10h03, ela estava à disposição, não estava? Mas ela estava trabalhando, aguardando ordens. Aqui, vejam bem, eu faço os senhores pensarem, mas de uma certa forma já respondam. Eu estou no meu horário de trabalho, então aqui eu não tenho que questionar horas extras, alguma coisa, não é? Porque uma das obrigações do empregador é dar o trabalho. A do empregado é trabalhar, né? Entre outras, do empregador também é pagar o salário. Mas se o empregador só diz para ela, comece aí às 10h03, essas 2h, ela ficou, vocês observam ali pela charge, que ela está aí trabalhando. Ela está o quê? Ela está conectada, né, online, aguardando a resposta do seu empregador. E aqui neste exemplo, né, presume-se que seja em casa, mas não é uma presunção que não admite prova em contrário. Ela tem que estar no meio que telemático, né? Então vamos presumir aqui que ela está em casa, né? Não vamos viajar fora nesse sentido aqui da charge, né? Gente, então a questão outra. O sobreaviso e as horas extras e a súmula 428 do TST. Vejam bem, no exemplo anterior que eu mencionei, deu para entender também que ele mandou para ela um trabalho após as 22h. E quando ele responde pelo e-mail que ela já deveria mandar esses relatórios para o gerente e se prontificar, estar presente no chamado chat, já ouviram? O bate-papo virtual, né? Neste exemplo que estou dando, a conexão é online. Para esta reunião, presume-se aí, então, que ela está em horário extraordinário. Concordam comigo ou não, né? Neste caso, ela não estaria à disposição, mas, pelo contrário, ela estaria trabalhando. E ela estaria trabalhando partindo-se de uma premissa, que no nosso direito turno integral se fala em 8 horas diárias, tudo que exceder, então, é considerado horas extras, embora a legislação, pelo artigo 59,
2 horas extras a mais, mas nós não estamos diante de um trabalho proibido. É diferente de falar em trabalho ilícito e um trabalho proibido. O que eu quero dizer com isso? Ela faz mais que 2 horas extras. Então, o entendimento aqui, a questão é a seguinte: pode haver horas extras em um trabalho no teletrabalho? Sim, pode haver pagamento de horas extras, né? Difícil a prova? Gente, se estamos conectados online, não, até mesmo pelo fato que nos comunicamos, como o exemplo que eu citei, vai aparecer aí a hora do envio do e-mail e tudo mais. As mensagens também hoje enviadas via celular conta-se como meio de prova. Não ficaria tão difícil dessa forma assim como provar essas horas extras, certo? Mas a questão é que veio, né, e aí não há menção, né, de forma assim taxativa, e a minha posição é que essa súmula, de uma certa forma, ela desfavorece o trabalhador do meio telemático, é que considera assim sobreaviso. O que seria sobreaviso? Sobreaviso não se paga uma hora cheia, uma hora extra cheia, né? Seria no mínimo 1/3, né? O empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos. Então, volto a falar para os senhores. Tudo que eu estou mencionando aqui é do trabalho através do quê? De um meio telemático. Não é em casa, domicílio, não é na dependência. Eu tenho que estar aí, não necessariamente na conexão online, posso estar desconectada, mas como desconectado? O exemplo do advogado fazendo um recurso em casa, fazendo uma petição inicial em casa, mas ele vai precisar hoje de um meio que? De um computador. Então, desse vídeo terminal, é o teletrabalho, né? Ou informatizados, permanecerem em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, essa súmula, esse inciso 2º, ele veio, de uma certa forma, dizer que deverá se remunerar o empregado que está trabalhando nesse regime de trabalho através dos meios telemáticos de sobreaviso. Significa dizer hoje o quê? Ele ganha menos do que ganharia como uma hora extra, né? Então, dessa forma, por que eu particularmente não concordo, né? Outros doutrinadores também que não concordam. Porque vem para prejudicar o empregado, né? Em dúbio pro operário aí não é respeitado, a regra da condição mais benéfica não é respeitada. Vejam. Trabalhadores presenciais é uma coisa, trabalhadores em domicílio é outra. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela traz a isonomia da Convenção 177, que foi ratificada pelo direito do trabalho, pelo direito aqui pelo Brasil, que fala, essa convenção, dos empregados em domicílio. Não fala dos empregados nos meios telemáticos, mas usamos ela por uma isonomia, essa telesubordinação, né? O que seria essa telesubordinação? E esta que foi a principal inovação trazida pelo parágrafo único do artigo 6º da CLT, né? Os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para os devidos fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e subordinação do trabalho alheio. Então, eu tenho sim, mesmo que à distância, o meu empregador não precisa ficar em cima de mim todo o tempo. Mesmo que à distância, eu tenho esta subordinação jurídica. Pois, conforme os senhores veem pelo exemplo que eu dei, né, ele deu ordens ou não deu? Deu ordens, mesmo que à distância. E naquele exemplo que eu citei, mais que ordens à distância, né? Aí já teria uma questão de horas extras, né?
aquela questão das 8 da manhã às 10h03 é o horário de trabalho. Eu estou no meu horário de trabalho. Né? É como fazer uma analogia, mas essa analogia, só se fosse eu fazer essa analogia para o AVA, que muitos de vocês conhecem, o ensino à distância, né? Dizer assim, o professor está lá chamando para o chat, venham falar com o professor, e os alunos não vêm. Mas que horário o professor está? No horário de aula. Então, aí no horário de aula, eu já estou sendo remunerada por isso, eu não tenho pagamento de horas extras, eu não tenho pagamento de aviso, nada. Agora, fora desse horário, a situação vai mudar. Vai mudar ou não vai? Né? Aí, dependendo da situação, sim, não é sobre aviso. É por isso que eu disse que a redação dada pela súmula 428, embora se trate de algo que não é tão recente pela lei, quase 2 anos, porque a lei é de dezembro de 2011, nós já vamos fazer 2 anos dessa lei, mas ainda é algo novo no direito e no processo do trabalho. Né? Bem, importante caracterizar a localização, o espaço físico. Gente, pode ser, primeiro que eu falei, né? Tem que ser fora, a primeira caracterização, fora da empresa. Não pode ser realizar essa atividade na empresa, porque daí eu tenho um empregado lá normal, não é teletrabalho. Essa é a principal característica. É uma submodalidade de trabalho à distância, justamente pelo fato de ser o quê? Que a Convenção 177 da OIT, ratificada pelo Brasil, assim o trata. Mas não é trabalho à distância, é teletrabalho. Por que teletrabalho? Temos que ter a utilização de novas tecnologias informáticas, né? Emprego de computadores, celulares, tablets. Se discute hoje, né, e já é pacífica a jurisprudência trabalhista, no sentido do quê? Os sites. Aquele empregado que trabalha em casa cuidando dos sites do empregador. Como? Uma venda. Compra e venda de livros, de material. Imaginem, coisas idôneas, né, que se vende através de sites. É considerado um teletrabalho, desde que ele não esteja na dependência da empresa e trabalhando com um vídeo terminal, seja o computador, seja o tablet, seja o celular, enfim, essa modalidade. Né? Para qualquer coisa, digo assim, qualquer coisa é meio vago. Tudo para o direito, eu tenho vantagens e tenho desvantagens. E daí não é o correto falar, eu tenho certo e tenho errado. Não é que tenho certo e tenho errado. O direito tem 2 interpretações, mas não se olha pela ótica de falar é certo ou é errado. Bem, uma das vantagens é que veio, né, com essa questão do teletrabalho, o combate ao desemprego. Né? Já vou comentar depois cada ponto. Fomento ao desenvolvimento econômico das regiões desfavorecidas. Economia de, ali, esqueci uma letra, energia, combustível, aluguéis, redução da poluição, vantagens de permanecer em casa ou em outro ambiente, e aí volto a dizer, esse ambiente tem que ser idôneo, né? Sem ser o do empregador trabalhando. As desvantagens, vejam, um controle rígido de jornada e produtividade. Vai ter que fazer 10 relatórios. Né? Se é o chat, na verdade, a conexão online, né? O empregador está toda hora controlando ali, mas por que não está aí no terminal? Né? E aí, adentrando a esse ponto, também tenho que fazer uma menção, se eu estou toda hora digitando, embora a CLT vai falar ainda lá, né, dos meios de datilografia, a cada 40 minutos de trabalho, eu tenho que fazer uma pausa de 10 se eu estou digitando, né? Até pelo fato de não adquirir uma lesão por esforços repetitivos. Né? Isolamento social. Vejam, eu não vou ter contato com nenhum colega meu de trabalho. Né? Eu vou viver isolada. Eu fico lá no meu ambiente de trabalho, na minha casa, um exemplo, né? Mas na minha casa eu não tenho internet. Então, eu vou para uma, digamos assim, uma praça, que praça ainda não tem, né? Vou citar um exemplo aqui, né? Salutar. O Centro Cultural, ali na Avenida Vergueiro, que tem as redes Wi-Fi, eu posso estar trabalhando lá,
uma área bonita, verde, né, no centro de São Paulo, né, e eu estou trabalhando, né, conectada. Mas eu estou isolada dos meus colegas de trabalho, não tenho convívio social. Algumas práticas trabalhistas abusivas, superexploração do trabalho, desrespeito às liberdades individuais, ausência de uma legislação específica. O que, que é isso? Temos apenas o artigo 6º, parágrafo único, e com a menção da súmula 428 regulando. E o restante é o quê? É interpretação jurídica. Não temos uma legislação que fale especificamente, como nos outros países falam, o teletrabalho, certo? Então, essas seriam algumas desvantagens. Mas, vantagens, né? Vamos olhar aí para o lado do empregado, trabalhador, né? Desnecessidade de deslocamento. Gente, é uma vantagem boa? Eu não diria boa, eu diria ótima, né? O empregado que sofre 2 horas para enfrentar um trânsito, para chegar ao trabalho, seja por diversos meios, até mesmo transporte próprio, né? Já chega de uma certa forma cansado, né, doutora Ana? Né? Eles faziam um percurso curto, né? Hoje estamos vivendo, né, digo, infelizmente, né, todo dia quase tem manifestações, e face a essas manifestações, né, um período que se faz aí uma distância em 5 minutos se demora 40 minutos, 1 hora, 1h30, né? Então tem essa vantagem para o empregado, né? Simultaneidade de empregos, o que, que é isso? Às vezes eu posso ter 2 empregos dentro das compatibilidades, né? Eu posso ter 2 empregos em casa, né, e não sair. Estou trabalhando para 2 empregadores. Também vejo isso como uma vantagem boa, né? Aqui, principalmente, e não posso falar aqui a questão, porque aí seria completamente discriminatória, é só a mãe que cuida dos filhos. Não, né? Hoje os pais também cuidam, né? Favorecimento com o cuidado dos filhos, né? Eu não preciso mais de deixar meu filho na creche, eu posso associar, eu estou trabalhando enquanto meu filho está ali brincando, né? Então, tem as vantagens trazidas do teletrabalho para o empregado, para o trabalhador, eu vejo de forma construtiva, né? Principalmente aí essa questão do deslocamento. E também a questão aí não só possa crescer, não só o favorecimento com o cuidado com os filhos, como da casa, às vezes também, né? Posso fazer um almoço para o meu marido, estou trabalhando, né? Ele almoça em casa, enfim, tem vantagens. Para o empregador, reduz muito os custos na infraestrutura em geral. E a redução desses custos, né, ele pode repassar para o empregado. Com o quê? Um aumento salarial. De que forma? Uma mão de obra flexível, né, e polivalente. Aumento da produtividade, o empregado fica cansado, né? Transferência de riscos da atividade, vamos ver o que é isso mais para frente. Alternativa para situações emergenciais. Veja, é comum vermos, principalmente nos grandes centros como São Paulo, às vezes nós passamos em frente a um estabelecimento em uma semana, depois retornamos e vimos assim, fechado ou mudou, na verdade, né? Mas aí não chamo para a questão do mudou-se, né, de local. Fechou, o estabelecimento fechou. E isso se atribui a muitas coisas. Aluguéis caros, né? Mantença, não é só o aluguel, né? É luz, é água, é internet até mesmo, é o custo com os empregados alto, né? Eu tenho 10 empregados. Vale Transporte hoje, São Paulo, considerado um dos vales transportes mais caros do mundo, né? Se eu não falar aí da questão da integração, metrô, ônibus, mas para o empregador, o empregado que tiver que pegar um ônibus e o metrô para o trabalho, sem falar da integração, R$12 por dia, pessoal. R$12 não é pouco do bolso do empregado, do empregador. Concordam comigo? É que sai. Mas vocês diriam, mas o empregador tem o direito de descontar 6% do empregado? Sim, tem o direito de descontar 6% do vale transporte, mas não do montante que ele gasta, né, do vale
transporte. Então, isso vem, de uma certa forma, também traz vantagens esse teletrabalho para o empregador, né? A mão de obra se torna flexível, vejam. Ele pode ter um escritório, o empregador, até mesmo na casa dele. Ele pode. Sim, pode. O empregado pode ficar na casa dele, o empregador pode também ficar na casa dele. E vão se encontrar aonde? Para salário, para discutir. Não há mais a necessidade de ver a pessoa telepresencial. Claro, eu conheço quem é meu empregado, eu sei das características dele e tudo mais, mas não necessidade de ter aquele contato pessoal com o empregado, desde que eu sei que ele vai o quê? Trabalhar, executar o trabalho direitinho e vá haver a produção. E o salário, né? Para os que são meus alunos, eu costumo brincar que eu, quando vim do Rio Grande do Sul, eu achava estranho, doutora, a expressão, quando diziam assim, vai cair o meu salário. E eu dizia, vai cair aonde, gente? Esse salário cai aonde isso? Né? Cai na conta, né? E eu brinco, né? Não é o salário, é a remuneração, porque salário é uma espécie de remuneração. Mas parece que soa assim estranho para nós falarmos em remuneração. Né? Eu faço uma analogia com furto e roubo. Né? A maioria das pessoas, infelizmente, alguma vez na vida passaram por um furto. Mas é difícil ouvir elas dizer eu fui furtada. Né? Eu fui roubada. Eu digo, e o que fizeram contigo? Nada. Então, você foi furtada. Mas parece estranho. Né? A mesma questão aí da questão do salário com a remuneração. Né? Salário é uma espécie de remuneração, porque é o todo, né? Então, também a questão que fiquem tranquilos, o teletrabalho, aí o empregado que trabalha nos meios telemáticos, que chegará lá ao final do mês, ou o 5º dia útil, que a CLT prevê, né? Vai cair, como dizem aqui, né? Vai cair o salário na conta, né? E se não cair até tal dia, o empregador é sujeito a uma multa de mais um salário. Então, com isso, ele vai cuidar, né? Geralmente se cuida muito no direito do trabalho quando se sente no bolso. Né? Sentir no bolso, os dois lados cuidam, tanto o empregado como o empregador. Né? Seria, eu costumo dizer, a sanção dada aí para o direito do trabalho, né? Tanto para o empregado como o empregador, sentir no bolso. Na hora que vai falar no bolso, falou em salário, falou em sentir no bolso, vão começar a se preocupar, olhar de uma forma diferente o direito do trabalho. Né? Bem, mas e a questão, a problemática jurídica? Olhem aqui. Caso ocorra um acidente, como é visto pela ótica do processo do trabalho? Então, imaginem aqui a Ângela, né, super organizada, trabalha nos meios informatizados, está ela com uma pantufa do Bob Esponja, descendo a escada, né, com um tablet na mão, com umas anotações, já preparando também a aula da noite, né? E aí ela, puf, vai e cai da escada, porque ela estava conectada com o computador, né? Trabalhando, né? Trabalhando. Agora eu pergunto, o empregador mandou ela trabalhar e descer a escada com todas essas coisas, e principalmente de pantufa do Bob Esponja? Estou dando aqui um exemplo, né? Porque a pantufa também pode ser do Mickey e de outras coisas, né? Dou do Bob Esponja porque eu gosto do Bob Esponja. Acho ele alegre, né? Gente, é uma problemática isso, porque vejam, como o empregador vai controlar isso? De que forma? E para o direito do trabalho, para o processo do trabalho, é um problema grave um acidente de trabalho. Por que um acidente de trabalho? Um acidente de trabalho, ele vai gerar, né, se o empregado ficar até aqueles famosos 15 dias, a empresa é responsável. A partir do 16º dia, também aprendi aqui em São Paulo isso, né, e gosto de brincar, fica encostado na caixa, e pensava eu, aonde é essa caixa que ele se encosta? Fica encostado em que caixa é essa? Fica segurado no INSS, né? Gente, a partir do 16º dia, ele vai para o INSS, né? Vai para a caixa, como costumam dizer. E depois, quando ele retorna, a questão, tudo bem,
o empregador está recolhendo INSS para ele, tudo certinho, sem problema nenhum, ele vai ficar assim encostado na caixa, né? Ele vai receber o benefício pelo INSS. Mas ele retornando, isso aí é visto, ó, neste exemplo que eu coloquei, né? É visto como um acidente de trabalho? É justo o empregador suportar um ônus? E qual seria esse ônus? Dado pela Lei 8.213, uma estabilidade de 1 ano para o empregado, não podendo ser demitido que sofreu um acidente de trabalho, que nesse caso, embora seja a distância, mas seria um acidente de trabalho. Bem, a questão é assim, do acidente de trabalho. Há 2 posições na doutrina. Chega a ser até meio que engraçado falar sempre que há 2 posições, mas sempre haverá 2 posições, né? A primeira diz assim: se foi com o uso dos equipamentos durante a execução do trabalho, é unânime em dizer que é acidente de trabalho. Como isso? Eu estou trabalhando e um computador explode. Ah, mas aí nós temos que pensar, alguns dos senhores poderiam pensar, mas esse computador explodiu por quê? Né? Não é uma questão daí que vai envolver o Código de Defesa do Consumidor. Não, aconteceu um acidente de trabalho com o meio que eu estou, o quê? Com as ferramentas de trabalho. Eu não dei causa para isso. Ó, o empregado não deu causa para isso. Aconteceu. Eu levei um choque, mas vejam, tudo tem que se pensar pela ótica das ferramentas de trabalho utilizadas por quem? Pelo empregado. Ah, a voltagem é, aqui vocês me corrijam, porque eu sempre erro. É o 220 no 110 que explode ou é o 110 no 220 que explode? Então eu liguei lá o meu computador, o 110 no 220, pof, explodiu. Gente, é culpa do empregador? Não, a culpada sou eu. Né? Aí o acidente, aconteceu um acidente, levei um choque. Graças a Deus não foi fatal. Né? Só um choque, assim, mas que vai me ocasionar um afastamento do trabalho. Gente, então tem que ver todos os detalhes. Né? Até eu brinco, né, com os alunos, eu digo assim, detalhes tão pequenos de nós dois, né? O que é isso? Né? Gente, eu se fosse cantora, né, pelo amor de Deus, né? Não daria nem para comprar, eu acho que uma folha de papel, né? É triste o negócio, mas por isso que todo mundo tem um dom para alguma coisa, não é verdade? Mas o que são os detalhes aqui, gente? Detalhes fazem toda a diferença, muita diferença. Para quem? Empregado e empregador. Temos que nos deter aos detalhes. Né? Bem, então, esse exemplo aí, eu não dei causa, aconteceu com uma ferramenta de trabalho. E importante aqui também que eu quero ressaltar, que na prática, a maioria dos casos dos empregados que trabalham nesse meio telemático, as ferramentas de trabalho são dadas pelo empregador. Então, é o empregador que fornece o computador, é o empregador que fornece o tablet, é o empregador que fornece o celular, é ele até mesmo que vai arcar com os custos do plano da internet que eu vou ter, é em alta velocidade, não é, até pelo fato das exigências que ele faz para o empregado. Né? Mas eu não tenho como suportar, né? A minha internet é lenta, ela demora até eu conectar ela e eu estar conectado são 2 horas. Vocês acham que um empregador espera isso para uma resposta do empregado? Nunca. Né? E vocês sabem também que dependendo do plano de internet, embora hoje cada vez mais a concorrência é um fato público e notório, que vem aí ajudar, né? No sentido que a concorrência faz com que mesmo uma banda larga tenha preços econômicos perto do que era, vamos falar lá em 98, 99, 2000, como começaram a se falar lá dos e-mails, enfim, essas coisas, né? Que nós éramos bebês ainda, né? Não é verdade? Gente, a segunda posição é no sentido assim, como aquele exemplo que eu dei. Caiu da escada, mas por que eu caí? Porque eu estava lá com 3, 4 coisas na mão, falando com o meu empregador. Eu estava trabalhando? Sim, eu estava trabalhando. Né? Mas eu dei causa. Né? Não é acidente de trabalho. A queda da escada, como no exemplo citado.
Mas, enfim, tudo isso que eu falei vai cair na problemática para o processo do trabalho. Qual é essa problemática? A prova. Como se prova? Como provar isso? Né? Nós não estamos falando aqui de Código de Defesa do Consumidor. Tenho que fazer essa ressalva, embora acredito aqui que todos entendam. Né? O Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi criado, ele foi a descoberta do ouro, né? Porque o ônus da prova é invertido. Que é isso? O consumidor, e basta dizer assim, o consumidor não é ele que tem que provar, é o fabricante, é o vendedor que tem que provar que vendeu a coisa boa e a coisa não estava boa. O ônus da prova é invertido. Não posso também esquecer que no processo do trabalho existe essas possibilidades. Nós temos 3 inversões do ônus da prova, né? A justa causa, quando é dada para o empregado, quem deve provar é o empregador, que começa provando. A equiparação salarial, quando ela é negada pelo empregado. E recente também, inovação, a Lei 2010, salvo o melhor juízo, mas não passa daí. É a questão do vale-transporte hoje, que é uma mudança. Né? Eu não dou vale-transporte para o meu empregado, aí ele vai reclamar. Ele que vai ter que provar para mim, no processo, que ele necessitava do vale-transporte. Não. É pelo contrário, o empregador que tem que provar que ele não necessitava do vale-transporte. Então, são as hipóteses de inversão do ônus da prova. Do contrário, é aquela questão que se ouve na linguagem comum. O que é na linguagem comum? Na linguagem do direito, que as pessoas falam no dia a dia. Quem alega tem que provar. Já ouviram? Falam também de forma errônea. Todos são culpados até se chegar o verdadeiro inocente. Não. Aqui, para nós, no direito, todos são inocentes até se chegar o verdadeiro culpado, porque se parte da premissa da boa-fé. Na verdade, não é a premissa, é o princípio da boa-fé. Né? E aqui falamos da boa-fé subjetiva. Mas, no direito do trabalho, no processo do trabalho, nós podemos falar das 2 boas-fés. Tanto a objetiva, que advém de um contrato, porque não há pensar uma relação de trabalho, uma relação de emprego sem um contrato, e a boa-fé subjetiva, que é aquela inerente a cada um, que está agregada aos princípios morais, éticos, enfim, de cada pessoa. E aí eu também parto a boa-fé, sempre boa-fé, né? Parto que todas as pessoas agem com boa-fé. Embora a gente sabe que, às vezes, essa questão da boa-fé não é bem assim que funciona. Mas se pensa, pelo menos, assim, na boa-fé. Né? Mas o problema é, não há como definir, ou seja, cada caso é um caso. Como aquele empregador vai provar que não foi um acidente de trabalho? Né? Inverter esse ônus probatório. Como o empregado vai provar que sim, que foi um acidente de trabalho? Né? Retornando ali, não é a questão de inversão de ônus probatório, ou seja, não estamos falando do Código de Defesa do Consumidor. O empregado tem que dizer, né? O empregado tem que dizer, aqui me atrapalhei. O empregado tem que voltar, eu quero voltar à questão aqui da queda da escada. Né? O empregado caiu da escada. Né? A questão aqui. Né? Como fica essa situação? O que está acontecendo aqui? Vocês não estão enxergando direitinho aí, está aberto, né? Só abrir esse slide aqui para mim, por favor, da escada. Ó. Como provar que ele caiu? Né? Aí vai se levar em conta, né? Primeiro, como eu queria abrir esse... vai se levar em conta a boa-fé. Né? Parte-se sempre que as pessoas vão agir de boa-fé. Mas o ônus de provar, a regra geral, é do empregado. Qual é a questão? Né? Se é acidente de trabalho, ele tem todas as garantias dadas para o direito do trabalho. A principal dela, se ele ficar assegurado pelo INSS, é quando ele retornar, independente de ficar 1 dia, 2 dias no INSS,
ele tem a garantia no emprego de 1 ano. A chamada, a CLT fala em estabilidade. Eu não gosto de usar a expressão estabilidade, porque dá a confundir com o servidor público, que quem tem a estabilidade é o servidor público, não é o empregado. Então, é a garantia provisória. Acho que é a expressão mais correta de falar, embora a CLT fale em estabilidade no emprego. Não existe empregado estável, né? Mas até mesmo esse que caiu da escada, mas ficou provado que foi acidente de trabalho, né? É um acidente de trabalho. O empregador poderá demiti-lo? Poderá, né? Eu costumo dizer assim, pagando bem que mal tem. Já ouviram essa expressão? Ou o que é? Pagando bem que mal tem, né? Claro que vai haver um monte de encargos aí. O que é esse monte de encargos, né? Se eu tenho um empregado, mais ou menos um cálculo aí, né? Embora a palestra não é de cálculos trabalhistas, mas se eu tenho um empregado, mais ou menos R$1.000 o salário dele mensal, ele retorna, ele tem a garantia no mínimo por 1 ano. Vejam, 12 meses só de salário dariam R$12.000. Concordam comigo? Mais fundo de garantia, mais férias, mais 13º salário. Se eu somar tudo isso, mais a multa do fundo de garantia, mais o aviso prévio. Como aviso? Sim, eu estou demitindo, né? Eu que tenho que pagar o aviso prévio. Dependendo do tempo que ele tem, também com a lei nova do aviso prévio, né? Só para alguns relembrarem aí, né? A partir do 2º ano de trabalho, acresce 3 dias. O que quer dizer com isso? Se eu estou 1 ano na empresa, eu vou receber um aviso prévio de 30 dias. Se eu estou 1 ano e 1 dia estou demitida, 33 dias de indenização de aviso prévio, né? Cada ano, a partir do 2º, aumenta 3 dias. Isso, a lei do aviso prévio, veio para beneficiar aquele empregado que já está há mais tempo na empresa, recebeu um aviso prévio indenizado maior em relação a valores do que aquele que está há menos tempo, né? Então, vejam, se provado isso, como eu falei, embora tenha-se essa garantia provisória, mas demitir eu posso? Eu posso. Quanto? A qualquer tempo. Basta eu pagar. Só que imaginem os senhores, se for um pequeno empresário, né? É muito alto, às vezes, tirar do bolso, né? 15, 20 mil reais para uma rescisão, né? Às vezes ele demora muito para ganhar esses 15, 20 mil reais, né? E, em contrapartida, também que temos que pensar a questão do quê? Não é a regra, e de forma alguma estou eu aqui para julgar empregadores ou empregados. Pelo contrário, estou apenas fazendo uma exposição do teletrabalho, que embora seja já quase 2 anos, mas dá para se dizer que é algo recente, né? A questão é a boa-fé, né? Tem que pensar sempre na boa-fé, né? A questão da boa-fé. Como indenizar? Por quê? Primeiro é pagando, não tem outra forma. Há empregados que, quando retornam desse chamado auxílio-doença, ou esse auxílio previdenciário, que eles ficaram lá no INSS, eles demonstram um certo desleixo pelo trabalho. Que eles dizem, por quê? Não vou me matar tanto assim de trabalhar agora, porque eu sei que eu não posso ser demitido. Ou se eu for demitido, o empregador vai ter que me indenizar 1 ano. Vocês me entenderam? Eu fui clara? Eu não estou dizendo que eles não trabalham mais. Mas eles não trabalham mais com tanto ânimo, às vezes, do que trabalhariam se eles não soubessem que eles tivessem, que eles têm, melhor dizer, aquela garantia provisória. O empregador não pode me mandar embora. E se me mandar embora, vai ter que me pagar. Eu também vou ficar aqui, meio assim faço, mas mais devagarzinho, né? Por quê? Porque eu também não sou boba que eu vou pedir demissão. Estou dizendo que não é a regra, mas também nós não podemos fazer vistas grossas, porque existe. Não existe? Não existe o empregador que não paga, que vai, às vezes, à Justiça do Trabalho quitar rescisórias. Existe também o empregado que não trabalha, né? E o empregador não quer demiti-lo. Na verdade, não quer demiti-lo porque precisa gastar muito, no sentido de indenizá-lo justamente por essa questão. Bem, mas para não me alongar muito, a problemática do teletrabalho, então, é importante frisar assim. Primeiro, não é
teletrabalho não é trabalho à distância, não é trabalho em domicílio. Não pode ser nas dependências da empresa. Tem que ser um meio idôneo, né? Bem, aí se questiona também, né, doutora, o que não seria um meio idôneo? A questão aqui é subjetiva. Até pela própria charge que eu coloquei, os dois estão lá na cama trabalhando em teletrabalho. É um meio idôneo? Para mim é idôneo, né, gente? Agora, qual é o local? Como o local é em casa, aí vai na imaginação de vocês. E para mim também é em casa, né? Que eles estão trabalhando de forma idônea. Aí um vídeo terminal, ou seja, em um computador, né? A lei não fala, né? A legislação trabalhista não está falando isso. Aqui não há, o projeto existe, que, na verdade, a internet será de graça no futuro, né? Não precisamos mais pagar. Ela será custeada pelo governo, né? Como em alguns outros países é. Né? Não temos mais que pagar. Então, eu posso estar num parque, né? Sentada embaixo de uma árvore, trabalhando. Meio idôneo, certo? Olhando, até trabalharia mais, talvez, calminha, né? Olhando para uma paisagem bonita, não é verdade? Eu posso ir também em uma lan house e trabalhar? É um meio idôneo, não é um estabelecimento aberto ao público? Considerado idôneo. Em casa, ressaltando que tem que ser através dos meios telemáticos e ser teletrabalho, não trabalho à distância. Mas eu vou passar 29 dias no Rio Grande do Sul e eu estou trabalhando para o meu empregador. Olha que vantagem, né? Estou dando o meu exemplo, né? Eu estou trabalhando à distância. Não, eu sou teletrabalho. Nos meios telemáticos, mas eu estou no Rio Grande do Sul. Não importa onde você estiver. Eu posso ficar de férias os 12 meses, trabalhando. Um mês eu vou para Fortaleza, o outro mês eu vou para o Rio Grande do Sul, eu vou para o Rio de Janeiro. Vejam que vantagens. Olha quantas vantagens boas. Não são vantagens boas? Excelentes, eu vejo. Desde que eu esteja o quê? Neste teletrabalho, né? Não sofro, o que eu vejo, né? Estou falando eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens para o empregado, né? A questão que se coloca da desvantagem é que existe também a chamada web câmeras, ou seja, que o empregador às vezes exige que vocês fiquem, aqui tem uma câmerazinha e ele está toda hora me olhando. Certo? Você tem direito, Ângela, a ir 2 vezes ao banheiro, no horário das 4 horas. Sim, porque existem empregados, né, que vão 23 vezes ao banheiro em 4 horas de trabalho. E será que eles precisam? Não estamos falando aqui de quem tem problema de incontinência urinária e gestantes, né? Tanto que foi uma polêmica dada, né? E eu, a princípio, até tive a oportunidade, já em vários conversas, de conversar com ele, com o ministro Ives Gandra, né, e filho, e eu, em uma das minhas falas com ele, eu disse assim, com todo respeito a Vossa Excelência, eu fiquei horrorizada e passei até não gostar mais nem dos seus livros, quando proibiu os operadores de telemarketing irem ao banheiro. Né? Pelo fato do que as operadoras de telemarketing estavam sendo multadas e muito, porque quem nunca se deparou do outro lado da linha, aguarde um momento, o senhor ou a senhora já será atendido. E aí começam a passar todas as propagandas da empresa que fornece produtos, tudo que está oferecendo. Aguarde mais um momento, sua ligação é muito importante para nós. Né? Às vezes aqui isso tem a ver com o direito do trabalho. Quer dizer que do outro lado, este é um meio telemático, certo? Pode ser, pode trabalhar em casa. A pessoa não está presente. E por que ela não estava presente? E um dos casos, justamente foi em uma dessas conversas que ele me disse, de tantos processos que chegaram ao TST na questão de empregados que iam
mais do que 20 vezes ao banheiro durante um expediente de 4 horas. E o TST se posicionou que é caso para operadores de telemarketing, incontinência urinária, doença mesmo e gestante. Fora isso, programe-se. Fica engraçado dizer, né? Vá ao banheiro antes de começar a trabalhar e vá na saída. Claro que toda regra tem uma exceção, mas o que eu estou dizendo? Há aqui a subordinação jurídica? Há. Há controle de produção? Há. Alguns sustentam, então, que é uma certa forma, uma vigilância muito grande para o empregador que exige a webcâmera direta, porque ele quer controlar realmente que o empregado esteja aquele tempo todo ali, né? Por produção, não estamos falando de trabalho por produção aqui, estamos falando de meio telemático, trabalhar com os meios telemáticos fora do local de trabalho à distância, não necessariamente que tenha que ser o domicílio, né? É essa toda a questão enfrentada. O problema que se coloca, horas extras, se pegar o teor e entendimento da súmula 428, que vem equiparar pelo 224 dos bancários, seria sobreaviso. O que é? Se pagaria só 1/3 da hora. Essa é a minha posição, que acho errada, né? Que contraria. A minha posição até, nossa, que audácia de falar, a posição contrária à súmula. Quem sou eu para contrariar uma súmula do TST? Mas é desfavorável. Então, vejam, o que eu quero mostrar para os senhores. Não quer dizer que no teletrabalho não haja pagamento de horas extras. Como no exemplo que eu coloquei lá do e-mail, né, que o empregador diz, espero que depois das 20 horas, quando ele encaminhei o e-mail, você tenha feito todos os relatórios, já tenha encaminhado tudo mais. Presume-se aí que ela ficou muito mais do que 4 horas extras trabalhando. Vocês vão dizer, mas é proibido? Gente, é proibido porque no Brasil só se pode fazer 2 horas extras diárias, mas não é ilegal. É uma diferença nós falarmos de um trabalho proibido e de um trabalho ilegal, né? Proibido, né? Função, apontador do jogo do bicho. Não existe essa profissão, certo? Jogo do bicho, além de tudo, é uma contravenção penal, né? Não tem isso. É um trabalho proibido, né? Aqui, desculpem, ilícito, trabalho ilícito, né? Aqui é proibido fazer mais do que 2 horas extras? É, mas fez, então, e fez, vai receber. Tá? Então, nesse sentido, há pagamento, no meu entendimento, de horas extras, sim, já tem decisões. Se ficar à disposição o empregador diz assim, ó, o que é o sobreaviso? O sobreaviso é ficar em casa. Mas o teletrabalho é uma modalidade que eu posso ficar em casa. Mas veja, eu tenho que ficar em casa aguardando ordens. Então, o meu empregador me chama para o chat e diz assim, fique de sobreaviso, que se fulana de tal não vier trabalhar no horário da noite, vamos supor, né, que seja uma empresa de trabalho, teletrabalho que trabalha aí 24 horas, com 3 turnos de 8 horas, fique de sobreaviso que você terá que trabalhar. Vejam, eu estou à disposição, estou na minha casa, aguardando as ordens, mas eu não estou trabalhando. Né? Então, nesse caso, veja, o que eu quero mostrar para os senhores. Hora normal de trabalho, naquele exemplo que eu citei, das 8 que ela mandou e-mail, o empregador só respondeu às 10h03 da manhã, não tem nada que se falar de horas extras sobre aviso. É jornada de trabalho. Horário do almoço, horas extras. Ela não teve pausa. Ah, mas ela ficou das 8 às 10 sem trabalhar. Não importa. Isso não importa para o direito do trabalho. Ela estava ali à disposição. Né? Quando o empregador a mandou, nesse exemplo, para entenderem, finalizar, quando o empregador a mandou fazer os relatórios após as 22 horas, quanto tempo ela demorou? 4 horas, embora a legislação trabalhista diga só se pode fazer 2 horas extras, mas fez 4, deve receber por 4, certo? Ele diz, fique de sobreaviso. Também deve receber pagamento de sobreaviso. Esse é o teor da súmula 428. Né? Então, vejam, finalizando.
essa modalidade de teletrabalho, eu vejo, do meu ponto de vista, que as empresas deveriam adotar cada vez mais, porque traz grandes benefícios de ordem econômica para a empresa, reduz custos, para o empregado, muitas vantagens, né? Principalmente, né, a vantagem de não ter a estafa de uma canseira, de um trânsito e tudo mais nos grandes centros, conciliar com outras atividades em casa, ter até, às vezes, assim, sem sair de casa, 2 trabalhos, né, durante não estou dizendo durante a mesma jornada, eu vou ficar um pouco aqui, vou ficar um pouco ali, né? 2 trabalhos de 6 horas. Então, eu vejo muitas vantagens, né? As desvantagens que se verão, há uma exclusão, eu não tenho amigos, eu não tenho colegas de trabalho. Bem, você poderá ter amigos, você poderá ter colegas de trabalho, sim, né? Até chamados nos chats e tudo mais, né? Enfim. Eu vejo, do meu ponto de vista, análise final que eu faço, eu vejo vantagens. Eu vejo mais vantagens do que desvantagens, né? Mas isso é uma questão de livre-arbítrio. Cada um tem o livre convencimento para pensar se vê ou não. A empresa deve ponderar e também tem o que falar, né? Nem toda espécie de trabalho pode ser teletrabalho, né? Agora eu sou dona de um hospital e acabou. Eu não tenho mais enfermeiras e médicos. É só teletrabalho. Gente, não é possível. Não é verdade? Então, dependendo também do outro lado, eu não tenho como ter isso. Eu posso ter uma parte, sim, mas uma parte precisa ser o quê? Presencial, né? Então, era isso que eu tinha aqui para ponderar para os senhores. Quero voltar. Está difícil aqui de novo hoje. Preciso da ajuda aqui novamente. Meu ajudante aqui, meu assistente especial. E eu gostaria de finalizar só dizendo para todos, né, que só o conhecimento garante o sucesso, né? Portanto, para cada um de vocês, né, invistam em vocês, né? Muito obrigada.